Então, eu vou trazer um, primeiro, que foi um caso de contrabando de cigarros. E aí, quando nós fomos para o encontro com esse senhor, e ele estava muito sensível, isso foi tudo online, porque claro que o melhor dos mundos é presencial, mas nem sempre dava, e no caso dele, ele era motorista de ônibus de viagem, então os horários dele eram absolutamente malucos, insanos, então foi feito tudo online. E é incrível como as pessoas chegam. Para mim foi muito impactante quando ele chegou, né? Porque é aquela coisa, não, a gente tem que passar pela responsabilização e depois a gente vai ver como vai restaurar esse dano. E aí quando esse senhor chega, ele chega e fala, não, eu contrabandeei cigarro mesmo, e eu estou errado mesmo, e eu estou devendo muito. E aí eu falei assim, mas eu gostaria de ouvir o senhor. O que aconteceu? Aí ele falou assim, mas vocês querem saber? Eu falei, não, a gente quer saber. O que aconteceu? E aí, quando a gente perguntou isso, ele começou a chorar. E ele chorou muito. Muitas vezes a gente se encontrou, em todas elas ele chorava. Olha a história. Ele sempre trabalhou como motorista e sempre indo em muitas cidades. Essa era a vida dele, ele adorava, porque ele viajava muito, solteiro, sozinho no mundo, ele adorava essa vida dele. Aí a mãe dele ficou doente, né, com uma doença bem complicada, uma doença que já terminal, e o pai dele cuidava da mãe, então ele mantinha financeiramente aquela família. Só que o pai ficou doente. Aí ele falou assim, bom, e agora? Pai e mãe doente. Ele falou assim, então tá bom, então eu paro de trabalhar e a gente vai se sustentar com a aposentadoria dos dois, que era de um salário mínimo. Só que o pai morre. E aí ele falou assim, bom, e agora como é que eu vou fazer? Porque agora sobrou só um. E aí ele começou a vender bala no farol, água e tal e tal. Só que a mãe dele piorou muito e ele precisava ficar muito tempo com ela e ela tinha um câncer e quimioterapia, isso, aquilo, aquilo outro. E essa história me pegava muito na época. Por que me pegava muito na época? Né? Então, eu sou a Carla, eu sou mãe da Sofia, que tem 10 anos, eu sou filha do Deralvino, que mora em Goiás, e eu sou filha da Laurinda, que faleceu no ano passado de câncer. E naquele momento eu também estava nesse perrengue de quimioterapia, e de cuidar, e disso, e de aquilo, né? E eu estava muito presa naquilo, né? Aí ele falou assim, então o que foi que eu fiz? Eu fui vender cigarro. Por quê? Porque o cigarro vende mais rápido, eu consigo fazer algum dinheiro, e aí foi o que eu consegui para dar conta daquilo. Só que denunciaram ele, foram na casa dele, aí ele foi preso, e aí pouco dinheiro que ele tinha saiu para pagar a fiança, e não sei o que lá, e aí ele falou assim, bom, agora eu não posso mais, né? O que eu vou fazer? E ele chorava muito, era um luto que não estava feito, né? Era um luto que não estava feito. E aí a mãe morre. E a mãe morre, e aí ele não tem renda de nenhum lugar, e ele não podia mais vender cigarro, porque ele já tinha sido preso. E aí, o que ele vai fazer, né? Bom, e aí qual foi o meu desafio como facilitadora? Porque para mim era uma situação de uma violência estrutural terrível, né? Terrível. Eu falei assim, gente, como esse moço, né? Ele deveria ganhar um troféu e não um processo nas costas dele, né? Então, para mim, era muito desafiador lidar com isso. E aí eu peguei e falei assim, você já pensou em fazer terapia? Eu pensei, mas é difícil. Bom, aí ele mesmo pegou, foi atrás de uma instituição que tinha terapia à distância, que era gratuita, e ele começou a fazer, e aí eu fiz contato com essa instituição, e aí chegou naquele momento, vamos pensar em como fazer esse procedimento, né? O que vamos propor como reparação. Mas eu mesma estava muito impactada com essa história toda. E mais uma vez ele veio com as soluções todas. Ele falou assim, olha, nessa instituição que eu faço, eles fazem um trabalho artesanal e eles precisam de uma máquina e eles precisam de tecido, então eu estava pensando, será que eu não posso? Eu falei, putz, fantástico, né? E aí isso foi feito e tudo isso me impactou profundamente, né? O que eu trago de experiência disso? Assim, a importância, o quanto é curativo, quanto é absolutamente importante abrir um espaço seguro para que a pessoa possa refletir. E quando a pessoa encontra esse espaço seguro para a reflexão, ela mesma é capaz de propor as suas próprias soluções.